Valéria, o que que eu faço quando uma pessoa vai no meu consultório, ela faz um orçamento e ela some? Ela não volta mais. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Descomplica Doutora, né? Aqui, nesses episódios, a gente está sempre conversando sobre as estratégias para que você saiba como se diferenciar no mercado odontológico, faturar até 35K por mês, ser mais reconhecido e fidelizar pacientes para sempre, ok? Como? Boa noite, Richard, tudo bem? Boa noite para quem está no YouTube, para quem está no Facebook. Sejam todos bem-vindos, tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Valéria Gondim, eu sou pesquisadora, professora e cirurgiã dentista, com mais de 20 anos de experiência teórica e de prática clínica. Eu falo aquela prática clínica que vem de horas e horas no murcho, ok? E o tema de hoje, nós vamos conversar de como melhorar a sua precificação. Como você, dentista, pode melhorar a precificação no seu consultório. E a gente está, né, numa pegada de conversas, de bate-papo sobre, né, algumas coisas com você, meus alunos, minhas alunas que entram aqui para ouvir um pouquinho, né, desses episódios, né, do consultório, que a gente conversa com vocês, que no consultório nós temos vários processos, né, e esses processos, eles são chamados também de sistemas, fazendo referência aqui ao biólogo austríaco Bertalanffy, que ele fala, né, que ele tem a sua teoria que tudo faz parte de um grande sistema. Então, aqui para nós exercermos a odontologia, certo? Atuar nessa odontologia, nesse grande sistema, é atuar em vários sistemas que compõem essa odontologia. Portanto, hoje nós vamos falar desse sistema que é a precificação. Boa noite, Fê, tudo bem? Então, nós vamos falar desse sistema, mas eu quero repassar com vocês aqui que, apesar da gente estar fracionando, né, e explicando um único sistema hoje, eu não posso deixar de lembrar você que todos os sistemas que englobam a odontologia, tá? Esses sistemas, esses processos que englobam essa odontologia, eles são interdependentes, eles estão relacionados, eles acontecem simultaneamente e eles possuem um sinergismo. O que que é? Quando eu mexo em uma coisa no meu consultório, eu tenho que entender, tá? Que o benefício dessa mudança, ele reverbera em toda, né, em todos os meus outros processos, tá? E os resultados, eles são exponenciais. Então, sempre a gente traz aqui um tópico específico da odontologia, um ponto para que a gente possa trabalhar um pouco mais. Mas entenda que esses pontos todos, eles estão interligados, ok? Então, assim, isso é bastante importante, porque faz muito mais sentido quando eu entendo esses sistemas todos, essa globalização desse sistema único nosso, que é exercer essa odontologia. Tá? Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar algo, fiquem à vontade. O pessoal aqui do Facebook, do Instagram, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? E o máximo, né? Eu sempre falo para os meus alunos, o máximo que vai acontecer é a Valéria não saber responder. Não tem problema nenhum, tá? Não sei responder hoje, procuro a resposta e respondo para vocês no próximo momento, tá bom? Então, não tenham receio em fazer pergunta. E aproveitando, né, já que vocês vão fazer pergunta, podem fazer comentários aqui no chat, né? O pessoal que está no Instagram, o pessoal que está no Face ou no YouTube, pode já, né, deixar aquele like, aquela curtida, ok? Pode, né, fazer com que no YouTube vocês possam seguir a gente, ativar as notificações, tá? Então, podem participar mais ativamente, isso faz com que, né, o nosso conteúdo abranja mais pessoas, que o nosso conteúdo, ele possa impactar cada vez mais a nossa odontologia, tá bom?
Então, vamos lá, né, fazer crescer essa odontologia que tanto, né, nos deixa, assim, felizes e cada vez mais, né, lisonjeados da gente ter escolhido essa profissão. Bom, então eu expliquei para vocês que especificamente, né, dentro desse sistema maior da odontologia, a gente está pensando a precificação. Então, eu quero que vocês entendam que essa precificação, ela tem vários sistemas, ou falando, né, no linguajar de vocês, ela tem vários fatores envolvidos, vários processos, né? E o nosso ponto aqui é conhecer o que está por trás desses fatores, quais são os itens que estão envolvidos e como você, dentista, possa, né, ter conhecimento e melhorar todos esses processos, né? Por quê? Quando você tem conhecimento, né, e você consegue fazer mudanças, né, que envolvem toda essa precificação, você vai se permitir se diferenciar mais nesse mercado, atrair mais pacientes qualificados e, consequentemente, aumentar a sua carteira de fidelização. Combinado? Mas eu quero começar com um ponto aqui, antes, tá? De entrar exatamente no nosso assunto, né? Tudo, né? Primeiro, né? Eu quero que vocês entendam, e eu acredito que vocês sabem, né? Se eu perguntar para vocês, como é que vocês ganham dinheiro no seu consultório, né? É só o ponto que eu quero que vocês se atenham, não é, né? O ponto principal na nossa live hoje, né? Mas eu acredito que você saiba ou que você tem mensurado, né, esse ganho de dinheiro no seu consultório, que seja através de planilhas, que seja através de software, né? Esse seu faturamento, eu acredito que você tenha, talvez não tão detalhado, mas de uma forma geral você saiba, porque é um ponto importante, né, nesse entendimento de precificação. Dito isso, a gente vai conhecer agora e conversar um pouco mais dos pilares que estão envolvidos nessa relação de colocar preços em um produto, ou como a gente está chamando aqui hoje, a tal da precificação. E aqui eu já começo de cara, né, dando uma dica para vocês, tá? Toda vez que vocês estiverem diante de uma situação, que vocês vão se debruçar nessa situação, olhar um pouco mais, querer fazer uma melhora e entender, eu quero que vocês separem dessa situação o que vocês têm controle e o que vocês não têm controle. Porque o objetivo de vocês, tá? Ele não pode, né? Esses objetivos, eles não podem estar ligados naquilo que você não pode controlar, tá? E aí, o que você não pode controlar? São fatores externos. E aí, eu gostaria de dar um exemplo para vocês, rápido aqui, só para que a gente fique na mesma página, no mesmo entendimento. Muitas vezes, os meus alunos perguntam assim, Valéria, o que eu faço quando uma pessoa vai no meu consultório, ela faz um orçamento e ela some? Ela não volta mais, né? O que será que está envolvido aí? E eu digo para vocês, sinceramente, de coração, eu gostaria muito, né, de ter uma resposta frente a essa pergunta. Mas vamos lá, a gente não tem. Por quê? Porque são tantas variáveis, né, falando cientificamente, são tantas coisas envolvidas, né, como, por exemplo, talvez essa pessoa tenha ido ao seu consultório fazer esse orçamento, essa avaliação, somente para saber isso, né, qual é a sua condição atual da sua saúde bucal. Às vezes, essa pessoa ela foi no seu consultório para saber qual é o valor que ela gastaria para fazer o seu tratamento. Ou então que ela queria só saber, mas ela não vai nesse momento iniciar esse tratamento. Tem pessoas que fazem essa avaliação e preferem ter uma noção, se adequar financeiramente e volta depois para fazer o tratamento, tá? Ou simplesmente ela não quer fazer agora, ou ela não quer fazer, tá? Mas são tantas variáveis envolvidas que não tem uma resposta. Então, por isso que eu digo para vocês, diante de um trabalho, diante de um objetivo, diante de uma situação que a gente vai tentar resolver, melhorar, tá? Tirem de lado esses fatores externos. Tirem de lado o que vocês não têm controle, tá? E quando, né, vocês fizerem uma avaliação, um novo orçamento, um planejamento, tá? Você vai passar por isso. E tá tudo bem, tá? Por quê? Porque esse não pode ser o seu foco, ok? Então, isso é um ponto importante aqui.
tá? Então, não deixe, né, se levar para esse fato, tá? Ah, eu acho que eu não vou alterar a minha precificação, tá? Dos meus serviços, porque eu posso perder paciente, eu posso me descontrolar no que está acontecendo no meu consultório, né? Eu posso deixar de conquistar novos clientes porque eu estou mexendo nesse preço aqui. Então, não. Eu vou mostrar para vocês raciocínio, estratégicas aqui, tá? Validadas no meu consultório, tá? Que você pode aplicar sim. E por quê? Os outros fatores você não tem controle. Então, tire eles da frente, tá? Então, porque você tem que entender que você não pode desistir de alterar a sua precificação. E aí eu quero, né, para que fundamentar isso aqui nos 3 pilares, né? E a gente vai começar a discutir esses 3 pilares que estão envolvidos na relação dessa precificação. Reforçando mais uma vez, né, que você tire de fora, tire de lado o que você não tem controle. Então vamos para o primeiro pilar. Quando o seu preço, a sua precificação, ela está por comparação. Então, normalmente, né, qual que é a pergunta quando ela está nessa precificação por comparação? Qual é o preço desse serviço ou qual é o preço desse produto? E como saber isso, tá? E uma das formas de eu saber qual é o preço desse serviço, desse produto, é comparar 2 produtos. E aí eu decido, tá? E aí, a maioria das pessoas, elas tendem a precificar algo, né, alguma coisa por comparação. E a gente não é diferente, tá? Se eu der uma situação para vocês, eu tenho a certeza que vocês vão comparar um preço com outro, um produto com outro, né? Dando um exemplo rápido aqui, eu estou começando, iniciando uma reforma, né, num local que eu quero que seja o meu escritório, e eu resolvi que eu quero colocar um sofá. E eu comecei o quê, né, para eu entender, né, o valor desse sofá, quanto custa um sofá, eu fui o quê? Pensar, né, no quanto eu pagaria no sofá, quanto eu imagino, quanto eu alucino que custa esse sofá, tá? Então, eu coloquei na minha cabeça que normalmente, né, em média, esse sofá provavelmente está entre 1.500 e 2.000 reais. Lógico, né? Eu sei que tem alguns mais sofisticados, que tem acabamentos diferenciados, certo? Né? Que tem materiais diferentes. Então, pode até extrapolar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Mas, em média, eu consigo imaginar que deve estar entre 1.500 a 2.000. E aí, o que que eu faço, né? Essa forma de eu precificar o que eu quero, o produto que eu quero, comparando um outro serviço, um outro produto, tá? E isso, então, não é diferente com as pessoas, não é diferente com você, não é diferente com os clientes, com seus pacientes, né? Esse tipo de precificação. E o importante aqui é que, ao você entrar nesse mercado de comparação, é com isso que você vai ter que lidar, tá? E não tem como você fugir, tá? Se o seu cliente enxergar, né? Se o seu paciente enxergar que o seu serviço pode ser comparável, né, com o de outro colega, né? Então você tá nesse pilar aqui, o pilar de precificar o seu serviço por comparação, tá? Então, por exemplo, se o paciente está buscando um tratamento ortodôntico, então, ele pode comparar assim. Bom, eu fui nesse dentista e ele me disse que nesse valor que ele me passou, está incluído a documentação ortodôntica. Nesse outro dentista não está incluída a documentação ortodôntica. Só que ele disse que a média do meu tratamento vai demorar 3 anos. Esse aqui disse que a média vai demorar 2 anos e meio, por exemplo. Então, vocês estão entendendo? Ele começa a fazer o quê? Comparações. Tem paciente que compara ponto a ponto, tem paciente que ele faz mais o geral, tá? Ele compara o geral todo. E aí, o que acontece? Independente, né, disso, a entrega desse serviço, ela é comparável, né? Eu gosto de dizer, né, que esse serviço, ele está numa prateleira, nessa prateleira de comparação. Então, toda vez que você precifica o seu preço, o seu produto, o seu serviço, de uma forma que possa, né, o seu paciente, que te permite que o seu paciente escolha e compare, então é nessa prateleira que o seu serviço está,
tá? De comparação. E aí não tem como você fugir. Você vai lidar com isso. Ele sair do seu consultório e comparar o seu produto, o seu serviço com o de outro colega, ok? Boa noite, Henrique. Boa noite, Caio. Boa noite, Luciano. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Leonardo, que entrou aqui também, tá? Então, vamos lá. A gente vai conversar do segundo pilar. E o segundo pilar é quando você sai dessa prateleira. Quando você sai, tira o seu produto dessa prateleira de comparação, e aí o seu serviço é o quê? Ele não é mais comparável, tá? Então, você está livre. Então, o segundo pilar é a liberdade que você tem quando você tira o seu produto desse comparável, dessa prateleira, ok? E aí, o que acontece? Você entra no terceiro pilar. E o terceiro pilar é precificar o seu produto por um valor agregado. E aqui, a gente vai discutir vários valores que você pode agregar ao seu produto. A gente vai conversar de alguns exemplos aqui interessantes que você vai começar a olhar no seu consultório que você consegue agregar, tá? Então, a gente vai começar a discutir algumas estratégias muito interessantes aqui. E o fato é o seguinte, né? Quando que esse seu produto, ele não é mais comparável? Quando existem produtos, né, vocês vão concordar comigo aqui, que existem produtos que estão no mercado e são produtos de referências. O que isso significa? Que ele não tem comparação, que não dá para comparar. Não existe no mercado, ele é único. Então, o que acontece? Quando você chega nesse tipo de produto, né? A única pergunta que passa pela cabeça do seu cliente, quando você está explicando o seu serviço, a sua entrega, né? O seu tratamento, a pergunta que fica na cabeça dele é: será que isso vale para mim? Vocês entenderam? A pergunta mudou, não é qual é o preço, é se isso vale para mim. Ele começa a pensar em valor. Então, eu já mudei, né, essa cabeça desse meu paciente, a questão que ele está agora levantando, tá? E mais interessante, né, que a gente tem que entender que o quanto vale aquilo, né, é completamente diferente. Para mim, para para vocês que estão aqui assistindo, varia muito de pessoa para pessoa, né? E essa pergunta, né, ela varia pelo valor que a pessoa atribui, e é muito particular. Eu não quero perder muito a linha de raciocínio, mas eu vou dar um exemplo rápido aqui para fundamentar o que eu estou conversando com vocês, tá? O que é essa variação de percepção de valor para cada pessoa, né? Rapidamente eu entrei na internet e vi quanto que custa hoje, né? Qual é o valor de um iPhone de última geração. E eu vi que os valores, eles começam a partir de R$ 7.000. E aí vocês concordam comigo que vai ter pessoas que vão dizer: eu nunca vou pagar esse valor para um celular, ele não vale. E vai ter pessoas que vão dizer assim: ele vale cada centavo. Concorda comigo, né? Então, quando você está nessa precificação de valor, tá? Você pode precificar quanto? Infinitamente maior. Infinitamente maior. Desde que, vamos lá, desde que, na visão do seu cliente, no entendimento do seu cliente, do seu paciente, no mundo daquela pessoa, aquilo valha para ela. Pronto, ela não vai questionar, tá? E uma outra coisa que eu gostaria de falar e lembrar para você, né? E eu acredito que você vai concordar comigo, é que a gente conhece os nossos concorrentes, a gente conhece, né, como é que acontece a nossa precificação, a gente sabe os valores que a gente paga de cada produto, tá? Para formatar o nosso preço, certo? A gente conhece o nosso mercado odontológico. Mas o paciente necessariamente não, tá? Então, esse já é um diferencial para a gente. E outra, né? Essa estratégia de precificação que você vai adicionar ao seu serviço, ao seu produto, aos seus entregáveis de uma forma geral,
vai ser algo de valor que diferencie da sua concorrência e o torne incomparável, tá bom? E aqui eu quero que você comece, né? Não comece, na verdade, a achar, ou principalmente, né, levantar algumas questões aqui. Né? Então, eu quero que, primeiro, que você não confunda, né, o que seja agregar um valor, né? Porque você pode dizer assim para mim, Valéria, então, o meu entregável, né, já que eu dei o exemplo do iPhone, o meu entregável vai ter que ser algo assim incomparável, vai ter que ser algo assim de grande impacto. Eu vou ter que dar um brinde diferentão, eu vou ter que fazer aquilo para o paciente olhar e falar, nossa, que máximo, olha só. E aí eu vou dizer para você, engano seu, tá? Justamente esse agregar valor pode ser algo mais simples, e talvez esse mais simples impacte tanto esse paciente, mais do que esse brinde diferentão que você está entregando para ele. Talvez ele pegue esse brinde e coloque numa prateleira, coloque de enfeite. Talvez um impacto simples que eu dê para ele crie uma expectativa, crie uma emoção nele muito maior, muito mais impactante, tá? Então, de verdade, o que eu vejo, o que eu realmente acredito, né, e que muitas vezes, né, você pode impactar simplesmente reparando em algo simples, algo que acontece, né, algo que o paciente tenha dito, ajudando o paciente seu com alguma questão que ele tenha dúvida, ouvindo simplesmente o que aconteceu com ele, né? Para vocês terem uma ideia, o meu paciente, Edu, né? Eu chamo ele de Edu, Eduardo, né? Ele comentou comigo. Ele chega no consultório, ele tinha acabado de chegar de uma consulta de um dentista, né? E aí ele comenta que ele que ele passou no médico, e o médico passou um exame para ele, e ele não estava entendendo bem para que ele precisava fazer aquele exame, né? E aí ele perguntou, doutora, o exame, ele fala o nome do exame, né? E aí ele pergunta para mim, você conhece esse exame, sabe, né? Normalmente para que é pedido? E aí eu falo, puxa, Du, não conheço esse exame, não sei. E aí eu vejo que ele tá um pouco mais pensativo, ele tá mais quieto, né? Aí eu digo para ele, poxa, Edu, né, isso tá te incomodando, não tá? E aí ele, nessa frase, é o suficiente para o Eduardo ele me contar um pouquinho mais sobre aquilo. Aí ele fala assim, pois é, Valéria, esse exame eu já fiz há um tempo atrás, né? Ele começa a contar, eu fiz um tempo atrás, porque ele passou por uma condição, não foi muito agradável, e ele fez esse exame. E o que estava, né, perturbando ele é por que ele tinha que repetir esse exame agora. O que será que o médico viu nos outros exames que ele trouxe para ele, que ele tinha que repetir? Então, ele estava com um monte, angustiado mesmo por conta daquilo, né? E aí a gente foi conversando, eu falei, poxa, Edu, não adianta, né? O médico não te explicou direito. Mas assim, vamos combinar, você vai fazer esse exame. Pode ser que não seja nada, pode ser exatamente para o médico ver, comparar e ver que está tudo bem. E pode ser que seja por algum outro motivo, mas vamos combinar que não adianta nada você ficar nessa angústia, antecipando para que é, por que não é, né? Vamos ceder essa angústia, você vai fazer esse exame? Vai fazer? Vou fazer, Valéria. Então, você vai fazer esse exame e aí a gente vê o resultado. Tudo bem? Verdade, Valéria. Vamos enfrentar. E no final, né, dessa consulta, ele fala, poxa vida, ainda bem que eu saí daquele médico e eu tive uma consulta com você. Você me ajudou muito, Valéria. Obrigada. Tá? Então, assim, gente, eu não entreguei nada assim de diferente para esse paciente. Eu só percebi a angústia dele num comentário que ele fez para mim, tá? Então, isso é importante, né? O que é se agregar valor, tá? Esse é um exemplo do que é agregar valor. Outro ponto relevante é que a maioria dos dentistas, tá? Não sei se vocês passaram por esse aprendizado, né? Que acreditando que o aperfeiçoamento do seu conhecimento e que a execução da sua melhor técnica, tudo isso junto, serão o suficiente para a conquista de pacientes.
tá? Na verdade, o que que acontece aqui, né? Durante toda a sua formação, desde a graduação, a gente sempre é levado a acreditar que isso é decisivo, decisivo. O seu conhecimento, o domínio da técnica é decisivo para o seu sucesso na odontologia. E aqui, ó, não, esse conhecimento, essa melhora dessa técnica, eu quero que você entenda, não que não seja importante, lógico que ela é importante, não estou discutindo isso, mas esses fatores, eles compõem o seu serviço. Eles fazem parte importante, claro, importantíssima, da sua entrega. Mas você tem que entender que tem mais estratégias envolvidas, tá? E eu comecei a perceber que a maioria dos meus pacientes, eles voltavam agradecidos, por exemplo, por todo o acompanhamento que tinha recebido durante um pós-operatório. Hoje mesmo, acabei de conversar com o Leandro para saber. Pensa assim, ó, o Leandro fez várias cirurgias comigo, várias cirurgias de enxerto de conjuntivo. A gente sabe o perrengue que é de um pós-operatório. E agora ele finalizou fazendo uma cirurgia de implante. Tá? E eu converso com ele e falo, nossa, é muito melhor o seu pós-operatório. E ele falou, Ju, verdade, Valéria, nossa, como é melhor fazer essa cirurgia do que em comparação às outras. E a gente conversa, eu pontuo como que ele tá, faço todo um protocolo realmente desse feedback, e ele termina falando assim, olha, muito obrigada pela equipe que você tem, tá? Então, eu fui fazer uma pergunta do meu acompanhamento de pós-operatório, e ele olha para a equipe que eu tenho, tá? Então, assim, eu aprendi, né, a ouvir essa fala desse meu paciente, mudando, né, justamente essa estratégia de acompanhamento desse pós-operatório. Uma outra coisa, né, que eu fiz agregando valor nesse pós-operatório foi compor a dieta do paciente e aliar a dieta desse paciente com o que é habitual, a sua alimentação habitual, nesse período de pós-operatório. Vamos lá, me conta como é a sua alimentação, e dentro do que é a sua rotina, eu preciso tirar alguns alimentos ou facilitar, né, essa sua dieta para que você tenha um bom pós-operatório. Isso é uma outra coisa que eu faço. E quando eu vejo, né, esses agregados de valor dando tanto resultado positivo, aí eu falo, nossa, que legal, cara, né? Aí eu começo a pensar o que mais eu posso agregar, né, nesse serviço pontual, vejam só, gente, pontual, que é um pós-operatório de uma cirurgia. E aí, além, né, de eu ter criado toda essa estratégia de conciliar, né, a dieta habitual desse paciente com as restrições de dietas de cirurgias, aí depende da cirurgia, a gente adequa, né? Eu fiz o seguinte, né? Eu fiz além. Eu comecei a entregar essas instruções de pós-cirurgias antes que essa cirurgia aconteça. Aí, o que que eu faço? Cada ponto dessas instruções, tópico por tópico, eu vou conversando com o meu paciente. Então, eu e o meu paciente, a gente vai adequando dentro da rotina dele, as estratégias que ele tem que fazer. Ah, preciso comprar essa medicação. Ah, eu tenho já tanto enxaguatório. Qual a quantidade que você tem? Tenho tanto. Ah, então você não precisa comprar. Isso é o suficiente para o pós-operatório dessa cirurgia. Então, cada ponto a gente vai batendo e a gente vai discutindo. E aqui, eu tenho dois impactos com essa estratégia. Primeiro, né, eu consigo com que o meu paciente não comece, né, não saia da cirurgia e comece a pensar tudo que ele tem que fazer. Nossa, eu preciso comprar remédio, eu preciso comprar enxaguatório. A Valéria falou que não pode escovar, então eu preciso ter cotonete, não tem cotonete em casa. Sabe essas coisas que acontecem depois? Ele não tem esse problema nenhum. Por quê? A gente bateu ponto a ponto. E uma outra coisa super importante ao nosso favor, né, no resultado do nosso tratamento, principalmente, né, no resultado de um tratamento cirúrgico, é que esse resultado, ele tem que ser o melhor. E para a gente atingir um bom resultado, vai depender do quê? Da colaboração do nosso paciente. A gente falou do compliance, né, da aderência a tudo
que a gente passou para ele de instruções. E a gente sabe que não é fácil do paciente seguir, tomar a medicação, seguir a dieta, se não puder escovar, não escovar, tá? Então, tudo isso é repassado com ele de uma forma tão paulatinamente, de uma forma tão estratégica, que esses valores que são agregados, né, nessa estratégia faz com que eu tenha resultados melhores, muito melhores, né? E ele mais comprometido com o tratamento, também colaborando mais com esses resultados, ok? E assim, né? Eu quero dar, além disso, de todas essas estratégias que eu conversei com vocês aqui, eu quero dar um bônus para vocês. Então, vamos dizer assim, ó, a Valéria tá boazinha hoje. Boa noite, Tamires, tudo bem? Depois eu vou separar a live para você assistir, que eu quase chorei aqui na live, entendeu? A Rose ia ficar contente comigo, né? Vamos lá. Vamos para o bônus que a Valéria hoje vai dar, tá? Entenda uma coisa. Quando eu começo a passar, isso é para qualquer pessoa, tá? Quando você recebe uma informação, quando eu começo a receber uma informação, né? E essa informação, eu começo a perceber o que acontece, né? Eu conto uma informação para essa pessoa e ela começa a pensar sobre essa informação, começar a ter um raciocínio em cima dela. Digamos, vou dar aqui um exemplo. Se eu começar a falar para vocês assim, nossa, que bom que a taxa de ocupação de leito está diminuindo. Aí e eu vou criando, olha, eu vi isso no canal tal, agora a gente pode fazer tal estratégia, a gente vai conseguir melhorar esse quadro. E aí eu vou dando todas essas informações, com certeza, se eu parar de falar, você vai dar uma resposta para mim. Você automaticamente, porque você vai recebendo todas essas informações, vai processando essas informações, e aí você vai falar, verdade, eu vi isso, eu vi aquilo, você vai entrar nessa minha conversa, tá? E aqui é interessante, né, essas informações que eu passo para o meu paciente. E aqui é importante, né, eu agregar isso que eu estou falando de estratégia, também quando você estiver conversando com o seu paciente em relação ao seu produto. Porque, normalmente, né, não importa quanto custa o seu produto, né, a gente já disse para você, o que importa, né, se ele é caro ou se ele está barato, é o que as pessoas esperam o que ele custasse. Quanto que custaria esse produto? Então, o que que você faz aqui? Você começa a dar informação. Você começa a dar informação, tá? Então, aqui, o que importa é quantas informações eu estou dando para ele? O que eu estou agregando nesse meu produto? Quais são os meus entregáveis? E cada informação que eu estou dando para ele, olha, você vai ter um pós-operatório assistido. Nós vamos discutir sobre a sua dieta, para adequar a sua dieta nesse pós-operatório que a gente vai precisar. Eu vou monitorar você. Então, tudo que eu vou dando de informação para esse paciente, só nessa estratégia de pós-operatório que a gente está discutindo, tem inúmeras coisas que a gente pode, né, melhorar essa precificação do nosso consultório. Mas exatamente desse exemplo, eu quero que vocês se atenham. Eu vou construindo, né? A gente vai ancorando, né? Quanto custa o meu produto para o nosso paciente? Eu vou dando informação, eu vou formatando todas essas estratégias, todos esses entregáveis, e ele vai primeiro, né, ouvindo essas informações e vai começando, né, a processar todas essas informações, né? Então, quando você fala o preço do seu serviço, o preço do seu produto, com essa ancoragem, ela vai acontecendo, mesmo que você queira ou não. Eu estou ancorando e esse paciente, ele está entendendo, ele está avaliando. Boa noite, Sandra, tudo bem? Ele está avaliando e processando tudo isso que eu estou passando para ele, tá? E claro, gente, né, um dos grandes princípios meus, né, que eu não abro mão, que toda essa ancoragem que você faça desses seus valores, desses seus entregáveis, do seu planejamento, do seu tratamento, que seja de uma forma íntegra, ao seu favor.
tá? Demonstre sempre o preço através dessa ancoragem e dessa forma íntegra, transparente, ok? Isso eu não abro mão, né? E aí você vai fazendo o quê? Nessa ancoragem, você faz o quê? Que eleve a expectativa natural antes de mostrar o preço. Meu Deus, né? Ela tá dando tanto entregável para mim, ela tá falando tanta coisa que acontece nessa cirurgia que eu vou fazer com ela, que aí ela começa a pensar, quanto vai custar isso? Será que eu vou ter condições de pagar? E normalmente o que acontece é tanto valor agregado que quando você realmente fala para ela qual que é o preço, qual que é o valor, às vezes sai assim da boca dela, nossa, eu achava que era maior, eu acho que custava mais. Aí, né, normalmente, né, fala, Valéria, o que você faz? Normalmente eu dou uma risada. Eu falo assim, esqueci de colocar um zero aqui. Aí o paciente fala assim para mim, é um zero à esquerda, né, Valéria? Eu falo, um zero à direita. Aí fala, não, 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 nesse preço você não mexe mais. Eu falo, eu tô brincando, realmente eu não mexo. Então já é chavão eu fazer isso no consultório. Porque de verdade é íntegro que eu entrego tudo isso para ele. Mas é tão diferente essa entrega e a forma como a gente vai ancorando, né, com tanta informação essa entrega, que esse paciente ele dá até assim um alívio, né, de saber desse valor, tá? Então, é muito importante você construir essa ancoragem, tá? E aí, entenda, né, para a gente fechar a nossa conversa. Enquanto você estiver, né, colocando os seus serviços, né, e eu, com certeza você tem vários entregáveis no seu consultório, como eu tenho no meu, tá? Nessa prateleira que a gente falou lá no início, de comparação, a chance é que você vai ter que lidar ou com bom marketing, aquele marketing bom demais, e você vai ter que lidar com preço. Você vai disputar preço também. Agora, se você estrategicamente, gente, estrategicamente começar a posicionar o seu produto, o seu serviço com diferença no mercado, com esses diferenciais, aí ele não é mais comparável, né? Não é mais comparável. E a única pergunta que vai ficar na cabeça do seu cliente ou do seu paciente é quanto vale e se realmente vale a pena para ele naquele momento, ou se ele pode, naquele momento, investir esse valor, tá? E ele vai questionar o tempo inteiro na cabeça dele a palavra valor, não mais preço. Então, você tem que entender, né, que a entrega do seu serviço, ela está vinculada a algum valor. E aí você começa realmente, né, a se diferenciar no mercado e as pessoas vão querer passar com você, né? Elas vão esperar o momento que você tenha vaga na sua agenda. E acredite, elas vão correr atrás de você, porque elas vão dizer: eu quero passar com a doutora Cláudia, eu quero passar com a doutora Valéria, tá? Por quê? Porque você é diferente. E essa diferença, que nem eu falei para vocês, tem vários fatores. Não só a sua autoridade no seu conhecimento, na sua técnica, tá? Ela tá assim, essa diferença, ela tá diretamente relacionada no seu entendimento desse sistema, desse todo o sistema que é concluído, que é construído nessa precificação, ou melhor, né, nesses processos, né, as pessoas entendem mais o processo do que o sistema, né, dentro dessa precificação. E isso é muito bom, gente, é muito bom, porque agora, né, você, eu, nós estamos em uma outra posição. A gente não está mais lidando com preço, a gente está lidando com valor. E realmente, de verdade, de coração, eu aconselho você a entrar nesse jogo. Não tem mais volta. E ele é muito bom de ser jogado. Tudo bem? Tá? Essa é a nossa conversa sobre hoje.
Espero que algumas estratégias, né, tenham feito sentido para vocês, que elas possam realmente ser aplicadas no consultório de vocês. Entendam, né? Como eu disse no começo, ela faz parte de um sistema maior, que é a nossa odontologia, mas é importante que eu entenda esses detalhes, essas estratégias, porque eu gosto de falar que é como um efeito dominó, né? Basta um movimentinho aqui que todas as outras peças elas começam a movimentar. E os nossos resultados, eles começam a ser exponenciais, que é super gratificante para a gente, tanto em termo assim pessoal, de valor mesmo, de autoridade, quanto gratificante também, né, consequentemente, no seu faturamento, né, nos seus recebíveis, tá? Fico contente com a participação de vocês aqui. Não esqueçam de comentar, não esqueçam de deixar as suas sugestões. Se tiverem outros assuntos que vocês queiram que a gente converse aqui no Descomplica a Doutora, pode deixar nos comentários, pode botar direct para mim, né? Como foi aquela pergunta que eu discuti com vocês no início dessa conversa, tá bom? Daquela paciente, daquela dentista que queria saber sobre por que o paciente não retornava nos orçamentos. Então, assim, é sempre importante para mim eu ter esse feedback. Tá? A gente pode evoluir cada vez mais e todo mundo aprende com os questionamentos de cada um que vocês agregam para a gente mais valores, né? Falando de valor, mais valores, né? No que a gente conversa aqui e ajuda todo mundo, que é o mais importante, né? A gente, assim, alavancar, né? O nível da odontologia, que é tão, assim, gratificante, como eu digo, de exercê-lo, né? Então, assim, eu espero ter falado mais calmo hoje, hein, Leonardo? Boa noite, Emily, tá por aqui hoje. Boa noite, a gente vai se conversando. Então, um grande beijo para vocês, fica com Deus e até a próxima live, tá? Ah, deixa eu só falar para vocês que muitas pessoas estão me perguntando quando que vai subir essa live, Valéria? Eu queria ver, perdi, não tá no ar. Então, a gente está editando esse processo e a gente vai realmente liberando para vocês. Tá bom? Tá? A gente realmente vai liberar para que vocês possam assistir mais vezes essas lives, né? Esses nossos Descomplica, doutora. Ok? Um grande beijo para vocês, uma boa continuidade aí de semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.